Inicio meu percurso pelo Parque da Água Vermelha, criado em 1990 e localizado na zona sul do município de Sorocaba. O parque possui aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde e abriga 2 lagos, além de espécies de plantas nativas, árvores frutíferas e fauna associada ao ambiente. O espaço abriga a nascente do Córrego da Água Vermelha, um dos afluentes do rio Sorocaba. A bacia hidrográfica percorre áreas densamente urbanizadas com trechos canalizados e outros ainda visíveis ao longo da cidade. Além de sua função ecológica, o parque é também um espaço de lazer e de contato direto dos visitantes com o verde, promovendo experiências de sensibilização ambiental. À minha esquerda passa o Córrego da Água Vermelha, já canalizado neste trecho. Estou na Avenida Londres, que até o início dos anos 2000 era uma via de terra sem pavimentação. Hoje a paisagem mudou, a avenida é asfaltada e o córrego urbanizado segue canalizado ao longo da via. Infelizmente, em alguns trechos do percurso, é possível encontrar muito lixo acumulado nas margens do córrego, como plásticos, embalagens, garrafas plásticas e outros resíduos urbanos.
dos Estados, uma das áreas verdes da cidade que, além de proporcionar momentos de lazer, cumpre uma função urbana essencial. Assim como o Parque Don Quixote, que está logo à frente, este espaço atua como área de contenção de cheias. Durante os períodos de chuvas intensas, funciona como uma bacia de amortecimento, ajudando a controlar o volume de água e evitar alagamentos na região. O Parque Don Quixote, em especial, leva o nome do personagem criado por Miguel de Cervantes no século XVII, conhecido por sua luta por causas aparentemente impossíveis. A escolha do nome pode parecer simbólica, em meio à expansão urbana, à impermeabilização do solo e à negligência dos aspectos públicos, manter uma área verde acessível e funcional pode de fato parecer uma quixotada. Fora, né? Fazia cada ferro. Ao deixar para trás o Parque dos Estados e o Parque Don Quixote,
fica evidente uma característica comum a esses espaços. Eles oferecem pistas para caminhada, aparelhos de ginástica e áreas de convivência, revelando uma ênfase quase exclusiva no aspecto físico do lazer. São parques estruturados majoritariamente para práticas esportivas, como corrida, caminhada e exercícios ao ar livre. Esse direcionamento, no entanto, limita outras formas de uso, como vivências culturais, atividades educativas ou simplesmente a contemplação do espaço. Todas essas dimensões também fazem parte do direito à cidade e do acesso integral ao lazer em ambientes urbanos. Aqui, neste ponto da Avenida Barão de Tatuí, o córrego da Água Vermelha se encontra com outro córrego, que também integra a bacia do Ribeirão do Lajeado, o principal curso da água da região sul de Sorocaba. Ambos já estão totalmente canalizados. A água corre sobre o asfalto, encoberta por estruturas viárias e afastada do olhar cotidiano da população. É o tipo de urbanização que apaga os cursos d'água da paisagem urbana, tornando invisíveis elementos naturais que antes moldavam a geografia da cidade. Aqui à minha frente está a Capela de João de Camargo, erguida em 1907 por João de Camargo Barros.
que nasceu em Sarapuí em 1858 e faleceu em Sorocaba em 1942. Nascido escravizado, João assumiu uma trajetória marcada pela cura, pela fé e pela construção de um espaço religioso que ainda hoje ecoa sua força simbólica. A capela, localizada na Avenida Barão de Tatuí, abriga o túmulo de João e se tornou referência da religiosidade sincrética, um templo que reúne catolicismo, elementos afro-brasileiros e espiritualismo. Fundada após uma visão que o afastou do alcoolismo e o encaminhou para sua missão religiosa, a capela foi registrada oficialmente como Associação Espírita e Beneficente Capela do Senhor do Bonfim, em 1921. Este nome foi dado como estratégia de se proteger das perseguições legais à prática de curandeirismo. Ele chegou a ser processado, mas foi absolvido. A relevância da capela foi reconhecida oficialmente em 1995, ao receber tombamento pelo órgão municipal de preservação do patrimônio. Sua trajetória, convicções e legado inspiraram o cinema, com o Cafundó, dirigido por Clóvis Bueno e Paulo Betti, em 2005, com interpretação de Lázaro Ramos, baseado no livro de João de Camargo de Sorocaba, O Nascimento de uma Religião, de Carlos de Campos e Adolfo Frioli. Um comentário bem breve, seguindo tipo de roteiro, o córrego da Água Vermelha passa por detrás da capela, como você pode ver ali no vídeo, e ele vai seguindo à minha direita da Barão de Tatuí. E ele já vai descendo o relevo, né, porque a subida da Barão já corta, ele faz ele descer em direção ao Rio Sorocaba. Então ele vai caminhar todo esse relevo até o Rio Sorocaba e eu vou encontrá-lo lá na frente, na volta, quando passar pelo Rio Sorocaba. Eu vou mostrar isso mais pra frente do vídeo. Nesse trecho do vídeo, já chegando próximo, praticamente já estamos no centro da cidade e vamos passar por alguns pontos já históricos. E é interessante notar já no centro, como qualquer cidade grande que tem muitos anos, tem uma característica bem diferente de estrutura mesmo urbana. São ruas mais estreitas, com pouco espaço para automóvel, até mesmo para as pessoas. E como ao longo do tempo as casas, os equipamentos ali
culturais ou não, equipamentos das pessoas usarem a estrutura urbana, eles foram sendo modificados. Agora estou na rua Cesário Mota, já na região central de Sorocaba. Como comentei antes, cidades centenárias como Sorocaba costumam ter suas ruas estreitas no centro, resultado de um traçado urbano antigo. Neste ponto, passo pelo Mirante Ondina, um dos imóveis mais marcantes da cidade. Ele foi projetado em 1934 pelo engenheiro italiano Pombal Ruggieri, a pedido de Alfred Santarini, que deu ao sobrado o nome de sua esposa, Ondina Rolim Santarini. O casal morou ali por décadas e o prédio mantém até hoje suas características originais. O que mais chama a atenção é o mirante retangular, no alto do sobrado, com arcos gradis de ferro, e um telhado em 4 águas, que vira um verdadeiro ponto de observação da cidade. A fachada também guarda detalhes do passado, como colunas, molduras e brasões, muito comuns na arquitetura daquele período. Chego agora à Praça Frei Baraúna, espaço público repleto de memória e identidade para Sorocaba. No centro da praça está um obelisco em homenagem aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, inaugurado em 1948. Ele faz homenagem aos 109 sorocabanos que participaram da Segunda Guerra Mundial. 2 deles perderam a vida em combate. A praça também abriga o Marco Zero da cidade, o monumento ao centenário da Igreja Presbiteriana e o imponente prédio da antiga Oficina Cultural Grande Hotel. Durante décadas, o local abrigou cartórios, o júri, o juizado de menores e até uma cela para adolescentes infratores. Na década de 70, com o crescimento da cidade, o fórum foi transferido para outro endereço e o edifício passou a abrigar diferentes projetos culturais.
Hoje, no entanto, o prédio está desativado e carece de manutenção de políticas públicas que garantam sua ocupação cultural permanente. E é um caso emblemático de como os espaços que marcaram a história institucional e cultural da cidade acabam esquecidos ou subutilizados. Contudo, ainda há uma ocupação relevante e interessante desse espaço, desse pedaço no centro da cidade. Aos finais de semana ocorre a Feira do Beco do Inferno, um encontro artístico e cultural e artesanal de pessoas da cidade e até mesmo da região. Há uma frequência grande de participantes, de visitantes, e estar ali nesse ambiente faz a gente retomar alguns espaços e pedaços da cidade que devem ser ocupados, como uma praça central. Então faço o convite para a participação, que você consiga ocupar também esse espaço e esse pedaço da cidade, que também possa fomentar mais a cultura e as artes de Sorocaba e região. Chegando ao Largo de São Bento, estamos diante de um dos conjuntos históricos mais antigos de Sorocaba. Aqui se encontram o Mosteiro de São Bento, fundado em 1660, e a Capela de Santa Ana, erroneamente chamada por muitos de Igreja de São Bento. A capela foi construída em taipa e pilão, a mando de Baltazar Fernandes, fundador da cidade. Dedicada inicialmente a Nossa Senhora da Ponte, padroeira de Sorocaba, a igreja foi posteriormente doada aos monges beneditinos de Santana de Parnaíba e passou a ser conhecida como Igreja de Santa Ana. No largo encontramos também dois monumentos simbólicos. O primeiro é o busto de Francisco Adolfo de Varragem, considerado o pai da historiografia brasileira, nascido em Sorocaba em 1816. O segundo é a estátua de Baltazar Fernandes, personagem fundamental para a fundação de Sorocaba, mas cuja trajetória está profundamente ligada à colonização e à escravidão indígena e africana no Brasil colonial. Assim, o espaço reúne elementos da memória, fé, poder e disputa, fundamentais para refletir sobre a própria origem da cidade. E aqui nós vamos finalizando a primeira parte deste projeto, pelos rios e córregos de Sorocaba, na Rua São Bento e na Rua 15 de Novembro. E tem um ponto bem interessante, que estas duas ruas, elas são consideradas ou não pela historiografia, é algo bem debatido ainda, como um dos caminhos do Piabiru. O caminho do Piabiru, ele conectava as populações do Atlântico às populações do Pacífico, antes mesmo da colonização. Então a gente vai andar este caminho do Piabiru, guardando aqui as devidas ressalvas, e vamos chegar ao Rio Sorocaba. Tente imaginar nessa descida há 500 anos antes, quando não havia prédio, apenas realmente um local, a cidade sem ser cidade, o espaço, um Piabiru que populações originárias usavam. Então é muito possível que eles conseguiam ali da capela enxergar o rio. É uma outra realidade, de fato. Então espero que você tenha gostado até aqui deste caminho, deste projeto, pela defesa dos nossos rios, nossas águas e do Rio Sorocaba.